Olá, tudo bem? Olha, esteja você onde estiver, esteja você na sua casa ou no seu trabalho ou em algum outro lugar, mas neste momento atento a esta programação onde será ministrado uma palavra para o seu coração, eu desejo que a graça de Deus esteja sobre a tua vida, que você seja muitíssimo abençoado ou abençoada através da palavra do Senhor. Que o Espírito Santo esteja tocando fortemente o teu coração e que a graça do Senhor recaia sobre você. Eu quero falar sobre um tema muitíssimo importante neste momento para todos nós. Você está me ouvindo? Louvamos ao Senhor por isso. Como é bom ouvir as pessoas, como é bom escutar vozes, mas principalmente ouvir. E eu quero falar sobre isso, eu quero falar exatamente sobre voz. A voz é, tecnicamente falando, um som ou um conjunto de sons produzido pelo ser humano e por determinados animais também, que se utiliza para a comunicação, a expressão de emoções através da voz. Então a voz, ela é extremamente importante. Agradecemos ao Senhor pela voz. Que bom podemos falar e ouvir um ao outro. Então vimos que a voz é extremamente importante, creio eu, certamente é o principal meio de comunicação. Escutamos vozes o dia inteiro, não é verdade? Nós ouvimos vozes das pessoas, desde que levantamos até a hora em que vamos dormir, repousar, ouvimos vozes seguidamente o dia todo. E não podemos simplesmente ouvir, tipo, entrar por um ouvido, sair pelo outro, algumas vozes. Nós podemos escutar infinitas vozes, mas temos que atentar para algumas, ou seja, temos que guardar algumas dessas vozes no nosso coração. E quando pensamos em guardar uma voz, ou seja, acatar, obedecer, meditar naquela voz que ouvimos, nada melhor do que fazermos isto em relação à voz de Deus. Existe a voz de Deus, é a voz aceitável, nós precisamos acatar, você precisa guardar no seu coração a voz do Senhor nosso Deus. Existe também a voz do diabo, que é uma voz desprezível. A esta voz eu te aconselho não acatar, não obedecer. E existe a voz do homem. A voz do homem é uma voz tanto aceitável como desprezível. Então existem vozes de homens que é muito bom você guardar, obedecer, mas tem aquelas vozes também humanas que você precisa desprezar, não dar ouvidos. E quando eu falo sobre isso, eu me lembro de dois textos da Palavra de Deus que se encontram em Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. Eu quero ler aqui para você. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que dela comeres,
certamente morrerás. Esta foi a voz de Deus para Eva. No capítulo 3 do mesmo livro, Gênesis, versículo 1, a Bíblia diz: Ora, a serpente era a mais astuta que todas as animárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Esta foi a voz do diabo. Obviamente, na serpente, o animal mais astuto que Deus havia feito. Veja bem, vimos a voz de Deus, uma ordem de Deus para Eva, mas de repente, o inimigo, o arqui-inimigo das nossas almas, ele tenta mudar a palavra de Deus, vindo com uma outra palavra, tentando, obviamente, causar uma desobediência na vida de Eva. Uma pergunta: o que Deus tem falado contigo? Você tem alguma promessa de Deus para a tua vida? Você já recebeu alguma palavra de Deus para você? Em alguma área? Em alguma situação? Em algum momento? O que Deus tem falado? Qual é a palavra do Senhor para a tua vida? Como um cidadão, como, de repente, um pai, como um funcionário de uma empresa, como, quem sabe, um esposo, caso você esteja me ouvindo, uma esposa. Qual é a palavra de Deus para a tua vida? Como uma mãe, uma funcionária de uma empresa, uma cidadã brasileira. Qual é a palavra do Senhor? O que Deus tem falado? Deus tem lançado promessas sobre a tua vida? Eu acredito que sim. O Senhor fala conosco e fala de diversas formas, em sonho, em visão, usando alguém para nos trazer uma palavra. Por exemplo, neste momento, Deus está usando a minha vida como porta-voz da sua palavra, para levar esta palavra ao seu coração. Cabe a você ouvir ou não, acatar ou não, obedecer ou não os conselhos de Deus. Quando Deus fala conosco, o inimigo também fala, e muitas vezes logo a seguir. Deus me traz uma palavra de bênção, de vitória. Deus lança uma promessa sobre a minha vida. Deus diz que vai acontecer, que a porta se abrirá, que eu vou conseguir, que eu serei bem-sucedido. Deus fala me dando uma direção sobre uma área ou outra da minha vida, mas imediatamente vem o inimigo de alguma forma falando também e normalmente tentando mudar a palavra de Deus, tentando tirar da minha mente, tentando abalar a minha fé. Se vem uma ordem de Deus específica para a minha vida, se Deus está me direcionando a alguma situação, vem o inimigo tentando mudar a trajetória, tentando tirar da minha mente, ou tentando causar em mim
a desobediência que tanto deixa Deus indignado. O inimigo tenta, através da sua palavra, causar entre eu e Deus, entre você e Deus, a quebra da comunhão. Ele tenta, com isto, impedir que sejamos abençoados pelo nosso Deus, pelo nosso Pai que está nos céus. E ele, de uma certa artimanha, vem dizendo muitas vezes, não é bem assim, não tem nada a ver, isso não é para você. Se Deus lança uma promessa sobre a tua vida, algo grande, espetacular, o seu grande sonho, o inimigo muitas vezes, ele tenta te convencer que aquilo não é para você. E muitas vezes a pessoa dá ouvido e diz, isso não é para mim. Está sonhando, está doido, acorda. Então o inimigo, desta forma, ele tenta desfazer na vida da pessoa um trabalhar de Deus, algo que Deus tem a realizar. Voz de Deus é uma voz que consola, é uma voz que dá ânimo. A voz de Deus é uma voz que fortalece o homem. A voz de Deus ajuda, alegra o coração. A voz de Deus, ela edifica, exorta também, corrige. A voz de Deus, ela traz muito ânimo para aquele que ouve. Agora, a voz do diabo não. A voz do diabo traz destruição. A voz do diabo desanima. A voz do diabo é para colocar a pessoa cada vez mais para baixo. É para frustrar, ou pelo menos tentar frustrar, os planos de Deus na vida desta pessoa. Cabe a você que me ouve neste momento. Você vai dar ouvido à voz de Deus para a tua vida ou não? Dará ouvidos à voz do inimigo, à voz que quer te destruir. O papel do diabo é este. A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Então ele tenta destruir a pessoa, muitas vezes, enganando com palavras, entrando na mente. É aqui, na mente, que o inimigo tenta entrar para causar um verdadeiro caos na vida da pessoa. A mente do homem é o centro da grande batalha espiritual. Deus fala na sua mente, no seu coração, e o inimigo também. O adversário das nossas almas, ele vai na mente da pessoa. E a pessoa começa a dar ouvidos muitas vezes. Realmente, não, Deus falou, mas isso não é para mim não vou conseguir não, é muito para mim. Deus me deu uma palavra, me exortou e tal, mas não é bem assim, eu sou de carne e osso, eu trabalho tanto, eu preciso extravasar, eu preciso curtir, então eu vou curtir a minha vida, afinal de contas. Então o homem, ele vai muitas vezes se perdendo nas palavras que o inimigo vai lançando à sua mente, ao seu coração. E nós lemos um texto que você percebe que foi exatamente assim. Deus disse para Eva, Eva, de tudo que há nesse jardim, você pode comer. E Adão também, seu esposo. O casal estava ali, não faltava nada. Tinha
toda espécie de fruta, tinha água fresca, 4 rios cortavam o jardim do Éden, águas frescas, cristalinas, boas para se tomar. E estava tudo bem, tudo normal, tudo em paz. Só que Deus deu uma ordem. Deus falou assim, olha, de tudo aqui você pode comer livremente. Usufrua, menos desta árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Desta você não coma, porque se comer, certamente morrerás. Morte espiritual. Esta morte, Deus estava falando de uma quebra de comunhão com Ele, separação de Deus. Não foi ainda morte física, foi morte espiritual, que para Deus é a pior morte. Eu sair deste mundo, terminar os meus dias na terra, isso aí é o destino de todos nós, né? Mais dias, menos dias, a gente vai passar por este momento, né? Sair deste mundo. Mas, para Deus, isto não é morte. Nós sofremos, choramos, lamentamos. Ah, fulano morreu, meu parente morreu, meu ente querido morreu, meu amigo morreu. Mas para Deus, isto não é morte. Morte para Deus é quando o homem está separado dele, sem comunhão com ele. Quando o homem anda na desobediência, não tem o seu coração sensível a Deus, a palavra de Deus. Então, para Deus, esta pessoa já está morta. Então, existe neste mundo milhares e milhares de pessoas, no meio de 8 bilhões de pessoas no mundo, existe a grande maioria são mortos vivos. Vive para o mundo, mas para Deus estão mortos. Então, quando Deus deu uma palavra para Eva, dizendo, pode comer de tudo, menos desta que está no centro, no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, Eva escutou a palavra de Deus, mas não deu ouvidos, não atentou, não obedeceu. Por que nós sabemos disto? Exatamente por causa do capítulo 3, versículo 1, que foi lido inicialmente também. Depois que Deus deu a ordem para Eva, veio a serpente e falou nos ouvidos de Eva. Eva, vocês não podem comer nada aqui? Vocês não podem comer nada desse jardim? Aí Eva falou assim, não, nós podemos comer. Deus falou que nós podemos comer de tudo, menos dessa, porque se nós comemos desta árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, morreremos. Sabe o que a serpente falou? A serpente disse para Eva, que nada, Eva, vocês não vão morrer coisa nenhuma. É assim que o inimigo faz. Tem nada a ver. Que isso? Tá sonhando? Que morreu o quê? E a serpente conseguiu entrar na mente de Eva, dizendo, sabe o que vai acontecer? Se você comer, você vai se tornar como ele. Você vai ser como Deus. E qual homem não gostaria de ser, pelo menos um pouquinho, Deus, não é verdade? Quantas pessoas por aí querendo se colocar no lugar de Deus? Então, quando Eva disse, ou quando a serpente disse para Eva, você não vai morrer, aí ela acatou, deu ouvidos, olhou para aquela árvore, olhou para aquele fruto que Deus havia proibido de comer, e ela não ficou apenas olhando, ela
desejou. A Bíblia diz em Gênesis 3, versículo 6, que ela desejou. E não só olhou e desejou, mas ela foi e pegou. Não só olhou, desejou e pegou. Até aí, ainda dava tempo de se humilhar diante de Deus, pedir perdão. Senhor, me perdoa, eu tô desobedecendo a sua ordem. Mas ela olhou, desejou, pegou aquele fruto e comeu. Quando ela comeu, fato consumado, pecou, traiu a confiança de Deus, desobedeceu a Deus. Agora era só aguardar as consequências. A Bíblia diz que todos os dias, na viração do dia, vinha a voz de Deus no jardim falar com Eva e Adão. E aquela voz gritava no meio, alçava no meio do jardim: Adão! Adão! E Adão respondia: Eis-me aqui, Senhor. E havia uma comunhão perfeita entre Adão, Eva e Deus, entre o primeiro casal e Deus. Só que, quando desobedeceram, depois que eles traíram a confiança de Deus, Deus os visita, vem aquela voz na viração do dia: Adão, Adão! E houve um silêncio. Ninguém respondia nada. Só que Deus insistiu um pouco: Adão, Adão! E de repente, Adão resolve se manifestar, dizendo: Ó Senhor, ouvi a tua voz soar no jardim e me escondi. E Deus fala com ele: Mas você se escondeu por quê, Adão? Porventura comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? E Adão falou: Comi, desobedeci, traí a confiança do Senhor e me escondi porque descobri a minha nudez. Eu vi que estava nu. A desobediência traz vergonha. A desobediência deixa o homem frustrado. Quando o filho desobedece o pai, ele normalmente quer se esconder mesmo. Ele não quer ser punido, ele não quer sofrer a pena, ele não quer sofrer as consequências daquela desobediência e ele tenta de qualquer maneira se esconder o seu erro. Foi o que Adão e Eva fizeram. Mas Deus, pelo seu poder e mesmo com todo o amor, Deus é amor, a Bíblia diz que Deus os puniu. Adão, a partir de agora, você vai, se quiser comer, você vai trabalhar. É por isso que você trabalha. Quando chegar lá no céu, briga com Adão. Você só trabalha porque Adão pecou contra Deus, traiu a confiança de Deus, e esse foi o pecado foi a consequência, o castigo sobre o pecado de Adão. Sabia disso? Deus puniu Adão. Agora você vai trabalhar todos os dias. Do suor do teu rosto comerás o teu pão. Para Eva, o Senhor falou: agora com dor terá filhos. Você vai sentir dores no parto. Não era para ser assim. Era para ser um parto sem dor, sem problema nenhum.
mas a dor na conceição, no parto, foi a consequência do castigo de Eva. E a serpente, que na época andava em pé, o Senhor disse para ela: você agora vai rastejar, pó comerás. Por isso que as serpentes rastejam, comem pó. Pergunta: você tem dado ouvido à voz de Deus? Você obedece à voz do Senhor para a tua vida? Você acata os bons conselhos de Deus? Talvez alguém poderia estar dizendo neste momento: pastor, Deus nunca falou comigo. Deixa ele está falando agora, está usando a minha vida para falar. E se você quiser, leia a Bíblia. A Bíblia fechada é um livro, mas aberta é a boca de Deus falando com você. Leia a Bíblia, obedeça a Bíblia, procura cumprir os princípios de Deus para a tua vida. Ou você está dando ouvido à voz do inimigo, deixando o inimigo entrar na sua mente e falar: não tem nada a ver, não é bem assim. A decisão é sua. A minha, há aproximadamente 40 anos atrás, eu decidi dar ouvidos à palavra de Deus. E nunca me arrependi. A palavra de Deus é bênção para a minha vida. Está escrito que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que você seja cada dia abençoado, que você seja cada dia abençoada, você, a sua casa, a sua família, pela palavra de Deus. Busque a direção de Deus para a tua vida. Amém? Vamos orar? Deixa eu orar por você. Pai amado, neste momento, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, por esta pessoa que me ouve neste momento. Na verdade, ouve ao Senhor, porque eu sou apenas um canal neste momento, um instrumento usado por Ti. Estou aqui como porta-voz da Tua palavra. Abençoa, Senhor, esta pessoa. Abençoa este lar. Abençoa esta família, Pai. Senhor, meu Deus, Tu conheces todas as necessidades e tens poder para suprir. Ajuda, Senhor, esta pessoa agora a abrir bem os seus ouvidos para a voz do Senhor. Que ela possa resistir à voz do inimigo, Senhor, que só quer nos destruir. Como a Tua palavra diz, devemos temer ao Senhor, obedecer ao Senhor, resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Abençoa esta pessoa com toda sorte de bênção, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus.